Olá, eu sou Vanessa Zetmaier, gerente sênior da Reis Brasil. A Reis é uma empresa global de soluções voltadas ao recrutamento. Bem-vindos ao Reis Talks. A ideia desse podcast é a gente poder trocar experiência, aprender, nos inspirar como líderes. E hoje a gente vai falar dos desafios de como chegar e de como não só chegar, mas como se manter em uma cadeira, em uma posição de liderança sênior. E para isso eu convidei uma profissional com uma carreira incrível dentro da indústria de banco e dentro da indústria de mineração, que são, por histórico, mais masculinos. A Ana Alfarril, ela é economista, conselheira pelo IBGC, com pós em sustentabilidade e mestrado executivo na França. Ela já atua na indústria de mineração internacional desde 2011 e uma das maiores mineradoras do planeta. Ela foi presidente e country manager da Rio Tinto no Brasil até o ano passado e hoje ela ocupa a cadeira de Chief of Staff do Chairman na sede da empresa em Londres. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante aí com a sua experiência, com todo o teu histórico. Obrigada por por você estar aqui com a gente hoje. Vamos lá. Ana, estou muito feliz em estar aqui com você. Até estava conversando contigo agora, né? Eu pensei no seu nome na hora, quando a gente decidiu fazer essa conversa, esse podcast, que eu acho que você tem uma carreira super legal e tem muita coisa para a gente aprender contigo, eu mesma aprender com você. E aí eu queria que você se apresentasse, enfim, contasse quem é a Ana, qual que é a sua história, para também todo mundo poder te conhecer. Claro, não, obrigada. Primeiro, é uma honra estar aqui. Obrigada por ter pensado em mim. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente está sempre aprendendo uma com a outra, sempre. E com muitas outras mulheres líderes que a gente tem aí, enfim, pelo Brasil, que nos inspiram bastante. Então, é um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho, de mim, da minha trajetória, do que eu aprendi no caminho. Bom, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou, paulistana, de família paulistana, mas com um lado baiano que, que eu acho que também faz parte de quem eu sou, sempre, muito próxima da minha família da Bahia e de muitos carnavais de Salvador. Eu acho que essa fazia parte da minha alegria, desde jovem e, para ser sincera, é uma parte que eu sinto muito, sinto falta agora, desde que eu saí do Brasil. Mas, eu acho que isso também explica muito de quem eu sou, então sempre, tive muita paixão por viajar, por conhecer novas culturas, sempre quis conhecer o mundo. Na minha família, meu pai, ele era, assim, um sonhador, o que sempre me inspirou, me cutucava para conhecer mais culturas, para ser muito curiosa. E a minha mãe era o lado pé no chão, eu acho, da família, que trazia a gente para a realidade, me fazia ir sempre para aula de inglês, não me deixava faltar na aula. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade e estudava à noite. Fiz economia na PUC. E eu lembro que desde o meu primeiro dia minha mãe falava assim: "Aqui ninguém vai ficar em casa, tem que começar a trabalhar". Eu colocava o jornal de empregos, que eu sou dessa época, colocava o jornal de empregos na minha escrivaninha, eu falava: "Vai imprimir currículo", aí eu falava: "Mas eu não tenho nada para colocar", "Não faz mal, vai", então eu fiz muito curso do CIE, porque minha mãe não queria que eu ficasse em casa, eu ia me metendo, enfim, ia fazendo, buscando oportunidades, até que enfim, elas começaram a aparecer e hoje eu acho que a história se repete um pouco comigo e com meu marido. Eu sou a sonhadora, acho que do casal, e ele é o pé no chão, assim, meu centro de equilíbrio enfim, que me traz um pouquinho para a realidade, senão eu saía voando por esse mundo afora. Legal. E você, bom, você trabalhou majoritariamente em 2 indústrias, né, você começou trabalhando com Sim. banco, acabou indo para a indústria de mineração. Como é que foi essa mudança de chave para você? Porque nunca é fácil mudar, né, como é que foi essa decisão, essa tomada de decisão?
Eu acho que não foi assim uma mudança, digamos, consciente, né? Eu, enfim, tô nessa indústria, cansei, quero mudar. Não, eu comecei muito novinha no mercado financeiro. Foi realmente o que me deu essa primeira oportunidade. Com 18 anos, eu trabalhei, enfim, no Bradesco, depois no Citibank, no Santander. Mas foi no Santander, eu acho que realmente que eu floresci, assim, foi o Santander no Santander que eu tive muitas oportunidades, que eu acho que eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a amadurecer também. E, e dentro do Santander, trabalhando na área de M&A, a Rio Tinto era minha cliente. E eu fazia muitos projetos com a Rio Tinto. E aí essa oportunidade acabou surgindo, de continuar fazendo o que eu já fazia, né, trabalhando com business development, com M&A, mas para o lado do cliente. Eh, e com uma oportunidade de uma carreira internacional. Então, sendo muito sincera, eu acho que foi isso que me atraiu mais. Eu não pensava muito bem, se eu queria mesmo continuar na área de mineração ou não. O que me atraiu, acho que realmente foi esse passaporte, para o mundo, que eu sempre tive essa paixão por viajar e conhecer novas culturas, novas pessoas. Então, acho que isso que me atraiu bastante. E aí, no caminho, eu fui me apaixonando pela mineração. E hoje, eu vejo que, sem querer, foi uma aposta muito acertada, assim. Eu me apaixonei pelo meu trabalho, me apaixonei pela indústria, e eu acho que isso é uma questão da mineração, né, a gente não reconhece a importância da mineração, para o nosso mundo contemporâneo, né. A Uhum, gente, óbvio, todo mundo quer o seu celular de última geração, mas ninguém entende de onde ele vem, de é verdade. quantas partes do mundo que tiveram que dar um pedacinho dela para que aquele telefone fosse, né, para que aquele telefone seja feito. E ainda mais agora, eu acho que na questão da transição energética, sem mineração, não há transição energética. Então, acho que, também ter essa missão de trazer mais consciência, de poder falar de mineração para que as pessoas entendam, não tenham mais aquela imagem de Uhum, muito tempo atrás. A gente sabe que é uma indústria que, infelizmente, machucou muitas pessoas também, uhum, principalmente no Brasil. Eh, e eu acho que é muito importante reconhecer isso, mas também eu acho que é importante que a gente fale, né, que a gente fale sobre isso, que a gente tenha, né, enfim, melhores qualidades, melhores padrões para que a gente mude um pouco a reputação do setor como um todo. Então, enfim, uhum, não foi uma mudança muito consciente, mas foi uma mudança muito feliz. Não uhum, foi amor à primeira vista, mas digamos foi um amor de convivência que uhum. aconteceu com a mineração. E tem bastante tempo, né, é desde 2011, né, que você fez Sim, essa transição. Legal, sim, 12 anos. legal, legal. E conta como é que foi um pouco da sua trajetória, né, dentro da Rio Tinto, até você chegar nessa posição que você está hoje. Eh, eu comecei na Rio Tinto, exatamente, 2011. Enfim, essa proposta que eu recebi foi para morar na Austrália, onde a gente tem a maior Legal. operação de minério de ferro, na Pilbara. Então foi para conhecer esse mundo, né, para fazer, digamos, uma super imersão. Eu fiquei 7 meses na Austrália e depois, fui morar na Europa. Passei 6 anos na França, depois, enfim, em outros lugares da Europa, mas sempre trabalhando com diversos projetos. Então, sempre, desenvolvimento de projetos, em M&A, business development, enfim, negociações comerciais. Então, eu sempre trabalhei um pouco, com eu nunca tive, digamos, uma rotina. A minha rotina era sempre começar um projeto novo e, com isso, eu tive a sorte de poder trabalhar em diversos países do mundo, com diversos times diferentes. Foi muito rico. E até em 2020, 2020 a 2022, que eu acabei voltando para o Brasil. Passei 2 anos no Brasil como, country manager da Rio Tinto no país. A gente tem 2 joint ventures que são extremamente importantes para a nossa cadeia de suprimento do Canadá, que é a MRN e a Alumar. Então eu trabalhei também como conselheira, representando a empresa nessas 2 joint ventures, e foi um prazer, assim, foi muito bom voltar às minhas raízes, foi muito bom esse meu período no Brasil. Acho que eu me reconectei
com muitas coisas que estavam dentro de mim, que eu não percebia que eu sentia tanta falta. Me apaixonei pela Amazônia nesse caminho, e acabei, e agora, enfim, no final do ano passado, surgiu essa nova oportunidade de voltar para a sede da empresa em Londres e trabalhar, como Chief of Staff para o presidente do conselho da Rio Tinto, que tem sido também uma experiência fantástica, assim, dar esse passo para trás, olhar a empresa de um outro ângulo, de um ângulo não executivo, conseguir pensar, no longuíssimo prazo, né, porque mineração na indústria, a mineração é uma indústria, as empresas de mineração, têm que pensar em, um time frame de 20, 30, 40 anos. Então, ter a oportunidade de ver a empresa sob esse ângulo, da importância que ela tem na nossa sociedade e no contexto atual, enfim, tem sido uma super experiência. Uhum. E ver o negócio como um todo mesmo, Sim, né? Agora, todo tudo, o negócio. tudo, tudo. Não, é extremamente interessante. Todos os product groups que a gente chama, né, que são todas as Uhum. commodities, enfim, as operações que a gente tem hoje, as do futuro, a parte de tecnologia, eh, enfim, de processos de safety, de closure, de exploração. Então, tem um pouco de tudo ali, tem futuro, tem passado, tem presente, Uhum, uhum, tem sido, muito rico, uma experiência muito rica. uhum. Eu imagino, ainda mais nesse momento, como você comentou, né? A gente está num momento de transição energética, todos os questionamentos e todas as tratativas de ESG. Então, você também está numa posição, num momento bem disruptivo, de mercado em geral, né? Não só a mineração, mas acho que todos, né? Todas as Não, indústrias. muito, muito, Legal. muito, muito, mas, eu acho que tem essa questão, né, que a gente fala muito de transição energética, a gente, tem a importância da mineração em prover todos esses minerais e materiais críticos, eh, mas ao mesmo tempo tem esse desafio de hoje se conseguir desenvolver, eh, novos projetos. Todo mundo quer o telefone, mas ninguém quer a mina no seu backyard, né, Uhum, no seu quintal, e a gente entende isso, então é um desafio para a indústria também é, de fazer melhor. Como eu disse, é uma indústria que já machucou muitas pessoas, muitas comunidades, então é uma indústria que uhum, tem o dever de entregar melhor, de revisar seus conceitos, de entregar padrões, realmente de excelência, para que a gente consiga ajudar uhum, o planeta a cumprir a meta enfim, da transição energética. uhum, uhum. E Ana, assim, dentro da sua indústria, dentro de todas as indústrias, né, mas na sua também, a gente ainda tem poucas mulheres em cargos altos, né, em cargos executivos. Para atingir uma cadeira executiva é bastante complexo, né? Não é uma jornada simples, fácil, ela exige muita dedicação, algumas renúncias, muitos desafios. Eu imagino que com você também não tenha sido muito diferente. E o que que você acha que foram as situações que você passou que mais fizeram você crescer, você se preparar, né, para a cadeira que você está hoje, enfim, dentro da sua carreira? Eh, Foram tantas situações, difíceis. Eu acho que, eh, mas não só eu acho que a indústria da mineração, mas o mercado financeiro também, ambos É. são mercados, assim, extremamente, eh, masculinos, são ambientes, Uhum, extremamente masculinos. Então navegar nesses ambientes é um desafio por si só. Mas eu acho que, além da questão de gênero, né, eu acho que uma coisa que eu aprendi quando eu saí do Brasil e aceitei esse desafio, numa nova indústria, numa num novo país ou em diversos países diferentes, foi muito difícil para mim, porque, eu saí da minha zona de conforto, de um lugar, de um país e de uma cultura que, enfim, a gente é daqui, então a uhum, gente é um master, né, é muito fácil, eu acho que lidar com o ambiente que a gente conhece desde o dia que a gente nasceu. uhum, Eh, mas me colocar nessa posição de ser uma minoria numa empresa, estrangeira,
de ser não só mulher, mas de ser brasileira. Foi um grande desafio, assim, como eu comentei antes, eu fiz projetos em muitos países, e cada projeto que eu fazia, eu tinha que voltar a estaca zero, porque as Uhum, pessoas não me conheciam, elas tinham diversas ideias, ou não, eu não sabia, mas a gente também já parte desse pressuposto de que não vai ser fácil, de que vai ser difícil, de que as pessoas às vezes têm algumas, né, têm alguns vieses, algumas ideias, e que a gente tem que tentar quebrar isso. Então, isso também era algo que eu sempre fui muito consciente, que eu tentei eh, sempre desenvolver relacionamentos de confiança com todas as pessoas que eu tinha que uhum, tratar. Mas eu acho que isso foi muito positivo, porque também me fez muito consciente. Primeiro me ajudou a amadurecer muito e me ajudou a ser mais humilde, a ter bastante atenção no meu momento de fala, de entender que muitas vezes eu estou representando pessoas, eu estou ocupando um espaço que não são todas as pessoas que podem ocupar, mas uhum, também de ficar atenta a todas as pessoas que estão na sala. E eu acho que principalmente com uhum, relação ao meu país, uhum, eu acho que me fez muito consciente em talvez vieses que eu mesma tinha e que eu não, e que talvez eu não prestasse tanta atenção. Então eu uhum, acho que eu amadureci, me deixou mais atenta, enfim, a prestar mais atenção no contexto, no ambiente onde eu estou e tentar ao máximo, não desrespeitar as pessoas que estão à minha volta ou não deixar que elas se sintam desconfortáveis de alguma maneira. uhum, uhum. Acho que você já trouxe um ponto que eu queria até te questionar. É, e aí não só no ambiente corporativo, né, acho que na vida, a forma que a gente se coloca, como a gente apresenta ideias, né, lógico, no mundo corporativo acho que tem um desafio maior, a forma como a gente questiona ou discorda, é muito fácil que a gente seja mal interpretado, né. Enfim, cada pessoa tem uma história, né, um background, então, às vezes isso acontece, não é simples, né, a gente tem, né, a gente se coloca muitas vezes pensando: "Como que eu vou falar? Como que eu vou discordar?". Qual que você acha que é a melhor estratégia para se colocar nessas situações? Eh, eu acho que, enfim, muitas coisas já aconteceram. Infelizmente, a gente tem histórias, né, como eu falei, histórias felizes, histórias um pouco mais difíceis. Eu acho que eu acabei, enfim, eu venho de uma outra geração e infelizmente era uma geração que, no ambiente masculino, a gente se calava. Uhum, E deixava acontecer, né, deixava entrar por um ouvido, sair pelo outro, e uhum, tentava não se machucar, no caminho. Hoje já não tem mais espaço para isso. Hoje, na verdade, são os outros que têm que se adaptar, não a gente. Não existe mais lugar para o desconforto, uhum, em qualquer ambiente. Então eu acho que, hoje, assim, durante muito tempo eu sempre tive consciência de que, em muitas reuniões, em muitos ambientes em que eu trabalhava, eu era a única mulher. Eu acho que 90% do tempo isso uhum, aconteceu. Eu uhum, não dava talvez tanto valor para isso, porque eu não via o valor de representatividade que isso trazia. Então, quando eu acho que olhando para trás, esses momentos que eu me calei, eu acabei deixando que alguns comportamentos eles se perpetuassem, como muitas outras mulheres fizeram enfim, era acho que a nossa realidade. Hoje, eu acho que eu não me calo mais. uhum, Isso não quer dizer que eu saia militando dentro de reuniões ou de uhum, ambientes. Eu acho que existe uma maneira de como fazer isso, e eu acho que também todos nós estamos aprendendo com os nossos erros. Então, eh, eu acho que, assim, como lidar com situações, tem muita parte de instinto e tem uhum, muito de como a gente está se sentindo naquele momento. Quanto que algum comentário nos feriu, alguma atitude nos feriu, e será que uhum, vale conversar com essa pessoa em separado, ou será que vale,
falar sobre isso nesse ambiente maior. Eu acho que cada situação vai pedir uma reação, mas eu acho que o mais importante é que hoje a gente é consciente, os nossos olhos, né, eles estão sempre abertos para Uhum, que não haja mais desconforto, nem nosso, nem dos demais, numa sala de uhum, reunião. uhum. Eu acho que você colocou perfeito, né, eu acho que a gente vem de uma época que, né, a gente fala depois, se fala. Talvez não seja tão legal eu me colocar aqui, melhor eu falar em outro momento, e a gente vai se reduzindo, né, se limitando, e ainda bem que isso está mudando, né, eu acho que é muito isso, é a gente criar coragem, é a gente mudar também o nosso viés, né, Sim. mudar a nossa forma de colocar, a nossa forma de acreditar. E seguir o instinto que você falou, né, às vezes talvez, chamar no pessoal, falar: "Olha, poxa, da próxima vez acho que, né, vale a pena ficar atento a isso", mas acho que a gente precisa de fato mudar, né, pra a gente estar numa outra época, ainda bem. Legal. Sim, com certeza. E o que que você acha que é a chave em termos de desenvolvimento, né, a gente está falando muito dessa tua trajetória até chegar no cargo, né, de executiva, o cargo na qual você também, está hoje. E o que que você acha que é a chave em termos de não só para chegar, mas para se manter e continuar se desenvolvendo na carreira? Eh, eu acho que a gente tem que continuar sempre estudando e vou dar talvez um exemplo, meu bem pessoal. Quando eu morava, em Paris, eu me lembro que o meu pai, ele me falava que eu tinha me acomodado. Ele falava: "Você se acomodou, você parou de estudar, você está aqui nesse lugar, você tem que estudar, você tem que voltar com diploma para o Brasil". Na cabeça dele, eu tinha que voltar com diploma para o Brasil para mostrar que valeu a pena ter ido morar fora. E aí eu acabei, enfim, por conta, né, desse empurrão, digamos, que ele me deu, essa pressão, eu comecei a buscar, o que fazer. Para mim, muitos anos, obviamente, eu pensei em fazer um MBA, mas eu achava que não cabia na minha carreira parar de trabalhar um tempo, eu não foi o caminho que eu escolhi, então eu acabei buscando um mestrado, e e foi uma ótima experiência, eu adorei. Foi, realmente, assim, um sopro de novidade, de ar fresco. Uhum. Então, eu acho que meu pai tinha muita razão, eu acho que não só, me proporcionou, momentos de muito aprendizado, de muito conhecimento, principalmente com as pessoas, né, que eu conheci, enfim, com essa oportunidade que eu tive também de fazer, isso em outro país, com outras culturas, foi extremamente rico. E desde então, acho que esse bichinho me picou, eu não parei mais. Hum. Então, eu estou sempre estudando, agora mesmo no momento estou fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, então eu não paro, até o meu marido fala que talvez eu esteja um pouco viciada em estudar, mas, eu acho que é tão rico e a nossa sociedade, assim, eu acho que o momento que a gente vive hoje, esse contexto, ele está mudando tão rápido, que se a Uhum. gente não se É. forçar não se dedicar a tentar, né, keep the pace, a gente vai ficar para trás, não só na Uhum. carreira, mas no pensamento, eu acho que é Uhum. o que Uhum. é o mais importante. Fora isso, assim, acho que eu leio muito, eu tenho diversas fontes de notícias, de Uhum. diversos países também, por conta do meu trabalho que é muito internacional, então acho que isso me ajuda a ter eh eh, a olhar o mundo de versões diferentes. Eu acho nesse mundo Uhum. polarizado que a gente vive hoje, acho que também é extremamente importante que a gente consiga olhar os diversos lados e formar a nossa própria visão. E eu acho que, isso, né, que meu pai me forçou, dizendo que eu estava um pouco acomodada, eu acho que era um pouco eu acho que as pessoas do mercado financeiro e se alguns escutarem, ou de consultoria, talvez não sei Uhum. se eles têm consciência disso, mas eu era muito mimada, eu acho, quando eu vinha do mercado financeiro, porque, assim como em consultoria, a área de desenvolvimento de carreira, de treinamento, são extremamente fortes. Eu não precisava dedicar muito tempo para pensar, existe todo um sistema que quer desenvolver aqueles profissionais. Quando a gente vem para a indústria, não tem nada disso, o orçamento é bem pequenininho, então depende muito da gente. Então eu acho que, assim, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que não espere nada de ninguém, faça por você mesmo, busca o que te interessa
e continue investindo em você e na sua carreira. Não espere que a empresa faça ou que alguém venha te dizer qual deve ser seu próximo passo. Eu acho que a gente tem que take ownership das nossas próprias carreiras. E ao longo também da sua carreira, né? Você teve, não sei, escolheu talvez algum mentor, alguma mentora, teve alguma aliança que você acha que foi importante para você? Sim, com certeza. Eu acho que eu acabei, eh, e talvez também algo não programado, algo muito natural. Eu sempre tive uma relação muito boa com muitos dos meus ex-chefes e acabei, assim, os utilizando como meus mentores em diversos momentos da minha vida e continuo com essa relação até hoje com muitos deles e me ajudaram a tomar decisões importantes, com relação aos meus próximos passos, até mesmo quando eu decidi estudar, eu consultei diversos, né, tanto da minha época de banco quanto, da minha época ainda em mineração. Então, eh, sempre acho que a gente conversar com alguém que a gente admira, que nos inspira, e que tem uma visão menos emotiva, né, da situação, eu acho que sempre é muito rico e pode, facilitar a tomada de Uhum. de de decisão. Uhum. Eu acho que assim, também você ter algum mentor, né, uma mentora que você se identifica, você confia, eu acho que faz uma diferença absurda, né? Não aquele, Muito, né, mentor que, você tem que ser mentorado por essa pessoa, porque eu acho que vai te muito. desenvolver nisso, mas acho que alguém que você confia, que você viu e que te ajudou, acho que faz uma diferença muito grande, né? Para Sim, o que você falou, tomar decisão difícil, né? Nem sempre a gente consegue enxergar o muito. todo, a gente enxerga aqui, né? E às vezes uma pessoa que já passou por isso dá vários insights, né, pra gente. Muito, muito. Um mentor, ele não é um coach, ele, É, muitas vezes ele é um amigo, ele também conforta. é. Muitas vezes eu busquei mentores em momentos que eu precisava de conforto, que estava alguma coisa acontecendo ali na área profissional, que eu não estava me sentindo, talvez, feliz como eu deveria estar me sentindo e que precisava de mudanças, mesmo acho que talvez não na própria atividade que eu estava exercendo, ou para buscar uma mudança para me movimentar e etcétera. E eu acho que os mentores eles ajudam muito nesses momentos difíceis. Dúvida, sem dúvida. Bom, e foi uma bela jornada até você chegar aqui. Hoje, lógico, né, você é muito mais madura, com muito mais conhecimento, com muito mais vivência do que, né, a Ana aí de alguns anos atrás. Você olhando para você no passado, né, o que se você pudesse fazer isso, que dica que você daria para você mesma? Eu acho que eu diria, slow down, sabe, Hum, menos ansiedade. Eu sou muito ansiosa, é uma luta diária, minha contra a minha ansiedade. Eu acho que quando a gente fala, né, que a gente tem que matar um leão por dia, quando você é mulher numa em indústrias masculinas e hum, até fora, enfim, internacionais, etcétera, acho que a gente tem que matar muitos muitos leões por dia. é, E e e eu acho que, enfim, isso tem um peso, né, isso a gente paga, a gente vai pagando pedágios. Em uhum. algum lugar isso vai ficando dentro da gente, então eu acho que se eu pudesse dar uma dica, né, pudesse conversar comigo mais nova, eu diria para me acalmar, sabe, para talvez não levar as coisas tão a sério, porque a gente vai se machucando no caminho, e quando a gente se esquece no caminho, a conta chega. E então eu acho que hoje eu continuo, acho que lutando para me priorizar em muitas das minhas decisões, é um esforço diário, porque ao mesmo tempo que a gente, né, dedica, eu sempre deixei que o meu trabalho, ditasse a minha agenda, as minhas prioridades do dia. Talvez me sobrasse 5 minutos no fim do dia para ali eu acho que o momento que a gente coloca a cabeça no travesseiro é que chegava, né, o que estava acontecendo e que eu tinha Uhum. que resolver. Então eu acho que hoje, tentar ser mais ativa e dedicar um tempo do meu dia para pensar em mim,
Uhum. em mim, não necessariamente na minha família ou em mim, eu acho Uhum. que É. é um esforço diário, que eu acho que eu deveria ter começado a praticar quando eu era novinha lá atrás, e que hoje talvez, acho que seria mais fácil. Uhum. Eu acho que isso é muito comum, né, para muitas pessoas, né, para mim também. A gente acha que precisa se dedicar 24 horas do dia, senão não vai dar conta. E eu acho que chega uma hora que a gente percebe que não, mas talvez não precise de tudo isso. Talvez se eu dedicar também um tempo para mim, no fim do dia, a minha produtividade vai ser até maior, né? Porque eu vou estar com a Sim, cabeça melhor para aquela reunião, para tomar uma decisão. Mas acho que é o que você falou, é um esforço, é um trabalho diário, né? é um Porque nem trabalho, é uma sempre é atividade que tem que natural, estar né? lá. Nem É, sempre é natural. A gente tem que se relembrar. Poxa, peraí, acho que eu preciso de 5 minutos. Vou parar cinco exato, minutos agora, né? Mas, exato. mas eu gosto desse conselho né, que você daria. E um conselho, né? O que você daria de dica, de conselho? Para as mulheres, para as jovens mulheres que estão se preparando para uma carreira executiva. Hã, eu acho que eu diria para que elas assim, confiem no seu taco, sabe, para que sejam autênticas, para que não mudem, eh, durante muitas, acho que durante muitos momentos, da carreira, a gente vai sentir que talvez precise mudar, que talvez precise se encaixar. Isso aconteceu, comigo, obviamente aconteceu com você, com muitas outras pessoas que estão, né, escutando a gente. A gente vai lembrar de momentos na nossa carreira que a gente sentiu que tinha que se encaixar. E eu Uhum. diria que não, não necessariamente, a gente não precisa se encaixar, a gente não precisa mudar quem a gente é. Eu nunca eu no começo, quando eu fui morar na Austrália, eu sofria muito, porque eu pensava: "Como que essa empresa me contratou? Eu não falo inglês". Eu não entendo. Eu ia nas reuniões e eu não entendia metade, eu falava: "Meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou durar aqui 3 meses". E eu também eu via que às vezes eu falava algumas coisas, as pessoas: "Mas o que que é? Mas o que que" e eu tinha que ficar repetindo. E depois na França, quando eu comecei a aprender francês, foi a mesma coisa. Mas, eu me aceitei, eu entendi que eu nunca vou ser uma nativa em nenhuma outra língua que não seja o português. E agora no português virou o contrário, porque de tanto falar em outra língua, às vezes eu me pego falando coisas em português que não existem. Talvez a gente vai ver aí no podcast, às vezes eu falo câmbio climático, porque eu misturo o espanhol, que a cada hora eu uso eu trago palavras que não existem. Então, ou seja, eu não consigo falar nada direito mais. Então, mas eu comecei a eu me aceitei, porque, eu aprendi também com muitos colegas de fora que eles falam: "Mas isso é o que é especial em você, isso que é uma das coisas que faz essa diversidade cultural, e É. trabalhar numa empresa tão global, eu acho que isso que é o bonito, né". Eu gosto muito de estar em reuniões, às vezes, e ver, uma pessoa da Europa, uma pessoa da África, eu do Brasil, outro da Austrália, cada um com uma história diferente, juntos, né, a gente consegue construir algo novo, isso que é o bonito. É. Se fôssemos todos iguais, não teria graça nenhuma, É. a gente continuaria cometendo os mesmos erros do passado, fazendo tudo do mesmo jeito que todo mundo sempre fez. É. Então acho que hoje tem muito mais espaço para a gente continuar sendo autêntica, do jeito que a gente é, sabe, falando alto, abraçando. É um problema em empresa internacional, né, o shake hands, eu já abraço, é diferente, a gente tem essa questão cultural que a gente tem É. que ser consciente, mas, eu acho que eu aprendi que não vale a pena mudar quem eu sou, que eu acho que eu sou É. muito mais interessante sendo autêntica, sendo quem eu sou. É. Nossa, eu amei, porque é o que você falou, a gente fica se encaixando, né, e como você falou, né, isso é bem bem comum, né, a gente vê em muitas mulheres, né, ao longo da carreira. A gente fica tentando se encaixar e aí a gente vai matando aos pouquinhos, quem a gente Quem a é, gente é. a gente vai fingindo, ser uma coisa que a gente não é, e a gente vai matando essa diversidade, que é a beleza, É, né, que é a exato. possibilidade de ter milhões de jeitos, de cores, de pensamentos, de poder pensar diferente. "Ah, mas sempre foi assim", se a gente não falar, nunca vai pensar diferente, nunca vai ter um produto diferente, um negócio diferente. Eu gostei muito do que você trouxe. Ana, Que bom. muito obrigada,
Amei, amei a Muito nossa conversa. obrigada. Apre Eu também, eu amei, foi ótimo. Não sei se eu falei demais, mas se vai ficar muito longo, mas Não, foi um prazer, foi, enfim, ótimo a nossa conversa e, enfim, por favor, sempre me convide para mais. Eu adoro e acho que é super importante. Quanto mais a gente falar sobre alguns desses tabus, eu acho que talvez no futuro eles já não sejam mais tabus é, e a gente já não precise falar tanto sobre eles. é. Eu acho que é isso, Ana, eu acho que a gente está abrindo, o caminho, né, assim, cortando a grama alta, poxa, é bom tiveram pessoas que já fizeram um pouco disso pra gente, mas eu acho que se a gente puder cortar mais essa grama alta e preparar e abrir espaço para os outros, eu acho que vai ser bom, vai ser bonito. Eu amei, Sim, amei, com amei conhecer certeza. mais de você. Obrigada, eu também.